Tá tudo ok, meninas? Tudo ok? Sobrancelha, unha, tudo ok? Então, meninas, tudo bem com vocês? Então, a música diz que tá tudo ok. Como que está a nossa revisão para o Enem? Caros alunos, nós estamos chegando na reta final, pouco mais de um mês para a prova do Enem. Então, vou fazer uma revisão com vocês para ficar tudo ok. Então, vamos lá. Super dicas. Vou fazer com vocês umas dicas relacionadas na aula de hoje, né? A parte da citologia. Cito significa o quê, meninos? Significa célula. Logia, estudo da célula. Então, desde o século XVI para o século XVII, vários cientistas, holandês e alemão principalmente, começaram o estudo da célula. Então, a célula, ela é a unidade morfológica, funcional e fisiológica dos seres vivos. Ela é a menor unidade. Na prova do Enem, por volta de 20% da prova é relacionada à citologia, entre os anos de 2009 a 2019. Então, esse levantamento, feito com vários professores do Brasil inteiro, foi colocado em torno de 20% da prova nesse conteúdo. Dentro aí, então, da célula, vocês não podem esquecer que a célula ela é formada pelo citoplasma, pelo núcleo e pelo conjunto de organelas. Então, a célula, propriamente dito, ela, quando nós falamos desse estudo relacionado às organelas, principalmente que vem da palavra órgão dentro de uma célula, a célula ela é dividida em animal, vegetal e bacteriana. Vocês não podem esquecer que o estudo da célula e o seu funcionamento também é chamado de teoria celular. Então, vamos lá. Professor, então a célula basicamente é formada de 3 partes, portanto, o citoplasma é rico em organelas, que tem função de órgão. Vou estar citando para vocês agora. Membrana plasmática é o que vai delimitar a célula. Citoplasma é o que está no interior da célula. Núcleo, presente material genético, que é o DNA. E dentro do núcleo, ele é envolvido por uma membrana chamada de carioteca. A carioteca ela vai proteger o material genético, que é o DNA. E no interior do citoplasma está mergulhado várias organelas. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria. Mitocôndria é a mais famosinha aí do Enem. É uma organela que é muito questionada nas provas do Enem passadas. O centríolos, temos aí complexo de Golgi, temos os lisossomos e temos o suco nuclear, que é chamado de hieloplasma, que está no interior mergulhado do citoplasma e outras organelas a mais. No caso da vegetal, nós temos o cloroplasto, parede celular e temos o vácuo. Então, tem 3 estruturas a mais que vai contribuir principalmente para o processo da fotossíntese. A célula bacteriana, que é uma célula procarionte, não tem a presença da carioteca. Certinho? Histologia. Isto vem de tecido. Então, lá nos níveis de organização celular, nós vimos a ordem: célula, tecido, tecido, órgão. Então, tecido, conjunto de tecido vai formar os órgãos. E esses tecidos são divididos: tecido epitelial, tecido muscular, esquelético, tecido sanguíneo, tecido nervoso. Então, os tecidos, e o tecido ósseo. Então, eles são esse grupo desses tecidos que vai funcionar, formar o nosso organismo e dar o quê? A estabilidade, a questão do equilíbrio no nosso corpo. Então, a gente precisa de todos esses tecidos para ter uma sintonia. Nós somos uma verdadeira máquina biológica. Dentro de histologia, o Enem cobra muito para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, principalmente dentro do tecido nervoso. Então, eu estou aqui ministrando algumas dicas para vocês, Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Todo momento está emitindo o quê? Estímulo nervoso. Então, essa célula é o neurônio. Na verdade, o neurônio já é um conjunto, de tecido que vai
dar esse estímulo e receber com o meio. Então, o neurônio, ele representa aí o tecido nervoso. Então, ele vai fazer o quê? A função de um radar no nosso corpo. E a fisiologia humana? Fisiologia significa o quê? Né, o estudo de todo o funcionamento do nosso corpo. Então, a fisiologia é muito interessante que quando a gente fala esse funcionamento, nós podemos deixar de estudar também a anatomia dos órgãos. Se a gente souber as características, estruturas anatômicas de determinado órgão, nós sabemos a sua fisiologia. Vou dar um exemplo de um dos sistemas mais cobrados no Enem, sistema digestório. Então, antes era falado digestivo, hoje é falado de digestório. Então, o sistema digestório, ele é formado, né, pela boca, né, nós temos aí esôfago, nós temos o estômago, um dos órgãos, né, sistema intestino delgado, intestino grosso, ânus, e temos os órgãos que é chamado de órgãos anexos, né, ou órgãos mistos, que nós temos as glândulas salivares presentes na boca, temos o pâncreas e temos a vesícula biliar. O fígado faz parte do sistema digestório. Então, quando nós falamos da digestão, tá, eu quero focar especificamente a questão, né, dos alimentos como que é o processo dessa digestão. O Enem cobra muito da questão da digestão, principalmente dos carboidratos, lipídios e proteínas. Por que cobra muito entre esses três grupos de alimentos? Porque os três grupos nós somos chamados de macromoléculas. Macro, grandes moléculas. Então, quando nós falamos grandes moléculas de alimento, elas precisam passar para o processo da digestão. Água, sais, minerais e vitaminas, elas são absorvidas no nosso organismo. Ah, professora, então todos os alimentos ricos em água, sais, minerais e vitaminas não ocorrem digestão? Não. Automaticamente, nosso organismo já absorve e já distribui entre o metabolismo as suas funções. Por isso que é muito importante ter uma alimentação equilibrada. Então, quando nós falamos dessa digestão, nós sabemos que, né, principalmente a proteína, ao chegar no nosso estômago, né, a boca começa a digestão, com a mastigação e com a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que vai quebrar em partículas menores. Enquanto nós estamos relacionando a questão aí da enzima que vai ajudar nessa digestão, né, a saliva, ela é uma enzima muito ácida que ajuda a quebrar o alimento em partículas menores. Ao chegar no estômago, vai passar por processo mecânico e processo químico. O que é o processo mecânico? É como se fosse um liquidificador, quebrar em partículas menores. Por quê? São macromoléculas. Alimentos ricos em proteínas, carboidratos e lipídios. Passou por esse processo, entra a ação do processo da ação, que é chamado processo químico, que é a ação das enzimas. Vou citar um exemplo para vocês, a proteína, né? Então, comeu, né, um sanduíche lá, um hambúrguer grande, a base praticamente só tinha o hambúrguer. Então, carne, proteína. Então, nós vamos ter uma proteína no estômago, né? Na verdade, uma enzima que vai quebrar essa proteína, chamada de pepsina. Ah, professora, eu vou lembrar da Peps. Pepsina. Não esqueçam. Pepsina vai quebrar a proteína em partículas menores. Como nós, né, comemos um carboidrato, amido, a batata, né, a batata palha, né, a batata recheada. Então, a batata acompanhando o sanduíche. Amido, no estômago vai ter a enzima chamada amilase, que vai quebrar em partículas menores. Então, a importância dessa digestão, começando no processo mecânico e químico no estômago, para ir para o intestino delgado, aonde que vai terminar com o suco intestinal essa digestão. O que não é mais absorvido no nosso corpo, nesse momento o intestino delgado, vai para o intestino grosso, aonde vai ser fabricado, né, as fezes e armazenado. E depois, né, sai aí o bolo fecal, né, pelo ânus. Certinho, meninos? Dica valiosa do sistema digestório. Muito recorrente na prova do Enem. Certinho, meninos? Então, vocês estão no momento agora de fazer os esquemas, tá? Mapa mentais.
Pego diante dessa aula o mapa mental da parte da citologia, histologia, fisiologia humana. Vou fazendo esses mapas mentais. Pode me estar me chamando, tirar todas as dúvidas. E eu vou estar enviando para vocês, após o link dessa aula, atividade relacionada valendo mais uma avaliação. Certinho, meninos? Bons estudos. Vamos pegar firme, que nós estamos próximos para vocês terem aquela nota altíssima lá no Enem 2020. Fala que está tudo ok. Tudo ok, tudo ok. Certinho? Um beijo no coração, muitas saudades.